Se já aconteceu, amém, deixe para lá, olhe para frente. Também sofrer pelo que ainda vai acontecer, acalme seu coração. Espere acontecer primeiro. Porque às vezes a gente sofre por uma coisa que vai acontecer, sofre, e no dia nem acontece, né? Então a pessoa faz um exame, fica angustiado, fica ansioso, fica triste porque esse exame que eu fiz vai dar alguma coisa, fica agoniado, no fim não dá nada. Ou então tem uma dívida para pagar, fica desesperado, angustiado, porque aquela dívida vai vencer, porque não vou ter como pagar, não vai ter, chega no dia consegue pagar. Então a gente acaba sofrendo por coisas que não vai ser, nem se concretizar, né? Que a gente acha que vai ser assim e sofre por antecedência. Então, vamos esperar acontecer, e o nosso Deus está conosco, que nem a ansiedade e que nem o medo nos paralise, nos pare. Então, nessa manhã, eu quero meditar com os irmãos, né? Pelo que a gente vai tratar aqui do que o Senhor vai falar conosco, porque é importante, né? Nossas crianças estão aí. É óbvio, irmão, essa semana eu conversei com meu tio, ele é pastor há muitos anos já, e ele tem um filho que não vai à igreja, né? O filho dele tem 33 anos, não vai à igreja, desde criancinha, queria ficar em casa, ele deixava, aí ele fala, porque ele corre na igreja, porque deixa em casa, é melhor não. Eu entendo que meu filho, seu filho, ele pode até ser inquieto no culto, é melhor ele vir aqui na igreja, estar aqui inquieto do que estar tranquilo em casa. Porque a gente aprende a ir para a igreja indo para a igreja. A gente aprende a servir a Deus servindo a Deus. A gente aprende com exemplos também. Então é importante que as crianças estejam aqui. Não tem problema se ela faz barulho, isso é normal, né? A criança não é um mini adulto, não é, né? Tem muita gente que acha que a criança é um mini adulto. Então, se um adulto tem que usar terno e gravata, a criança tem que usar um terninho e uma gravatinha. Não, criança não é mini adulto. Criança é outra fase do ser humano. É outra fase que não é o adulto. O adulto é outra fase. Então, a criança não tem que ser um mini adulto. Não, a criança é a criança, né? Que a gente cobra, às vezes, das crianças coisas que, quando a gente era criança, fazia pior. É que a gente já esqueceu, a gente já é adulto. Amém? Mas eu prefiro meu filho correndo na igreja do que sentado em casa. Prefiro meu filho fazendo barulho aqui do que dormindo em casa. Porque aqui é a casa de Deus. Quando você está na casa de Deus, você ouve Deus falar, né? Porque as crianças, mesmo correndo, conversando aqui no culto, você pensa que eles não estão ouvindo? Eles estão ouvindo. Depois, mesmo falando, conversando, chega em casa, eles falam coisas que a gente falou aqui na pregação. Porque eles ouvem, né? Porque eles entendem, está aí, está ouvindo. Irmão, essa é a fase deles. Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas. Deixa as criancinhas vir. Amém? Deixa eles virem, os pequeninos virem, porque eles são bem-vindos na presença de Jesus, né? Então, que Deus abençoe e que eles cresçam aqui na presença de Deus, porque é assim mesmo que funciona. Nem eu, nem você temos autoridade para dizer, essa criança vai ser isso, vai ser aquilo. Se nós tivéssemos autoridade para determinar o futuro, a gente devia ter determinado o nosso, né? Não é verdade? Todos nós, ou a maioria de nós, não somos o que nós queríamos ser. A gente é outra coisa. Porque a gente não determina o nosso futuro. Quem determina é Deus. Então é Deus quem determina o futuro dos nossos filhos. O que eu quero é vir aqui e dizer, Senhor, meus filhos estão aqui na Tua presença e o Senhor é quem vai tratar com eles. E Deus trata. Amém? Então, irmãos, nessa manhã eu quero pregar em Marcos capítulo 4, versículo 35 até o 41, Marcos 4, eu fiz essa pregação nesse texto, eu já fiz várias pregações nesse texto, mas hoje eu escrevi olhando por um outro lado, essa mesma passagem, mas com uma outra visão, e o título dessa palavra para nós nessa manhã é Vencendo o Medo e a Ansiedade. Vencendo o medo e a ansiedade. Amém? Então vamos lá. Todos nós precisamos e queremos vencer o medo e vencer a ansiedade. Então nessa manhã, a palavra de Deus vai nos mostrar como nós podemos vencer o medo,
como nós podemos vencer a ansiedade. Marcos capítulo 4, versículo 35. Marcos 4, 35. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, essa é a tua palavra. Nós precisamos ouvir tua voz, Senhor. E não serei eu, ó Pai, a ser a tua voz. Pelo contrário, eu sou um ouvido que quer te ouvir. Por outro lado, sou apenas uma boca e quero falar as tuas palavras. Então fale conosco, Senhor, a tua palavra, porque hoje nós vamos tratar, Senhor, desse assunto tão caro para nós e tão presente no nosso dia, que é o medo, que é, Senhor, a ansiedade. Então que o teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração e nos ensinar na tua palavra como podemos vencer o medo e a ansiedade. Espírito Santo, trate no profundo do nosso coração. Senhor, não há nada que o psicólogo faça que o Senhor não possa fazer. Não há nada que a ciência faça que o Senhor possa fazer. Pelo contrário, tudo que o Senhor pode, nem tudo a ciência faz, nem tudo os médicos podem. Mas o Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Então, nesse momento, fale no mais profundo do coração dos meus irmãos e que o Espírito Santo trate conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu temo aqui na presença de Deus de falar nesse assunto, porque não é um assunto tão simples. Também não é como se dizia no passado, isso é frescura. Não, não é frescura, né? No passado, as doenças da alma eram consideradas coisas de rico, de fresco. Não, mas não é. Porque as doenças da alma, elas se manifestam, não é? Porque doença para pobre, no passado, era assim, um pé quebrado, que aí tem que ver o gesso, quebrou mesmo. Um dedo cortado, saindo sangue, está machucado. Agora, se falar assim, eu estou em depressão, isso é coisa de fresco. Isso aí é coisa de rico, não é? Pobre não tem tempo para isso não, vamos seguir. Mas essas doenças, elas estão se ampliando, não só em quantidade, como também em profundidade. Então a gente precisa sim olhar para a Bíblia, até porque na Bíblia há muitas pessoas deprimidas, há muitas pessoas tristes que encontraram com Deus, que encontraram Jesus e que tiveram mudança no seu quadro. E muitas vezes a gente busca as salas dos psicólogos e devemos buscar os recursos que temos, mas também não podemos abrir mão de buscar a presença de Deus, de buscar a presença do Espírito Santo, de buscar nos aprofundar na palavra de Deus, porque ela sim pode e nos tira da angústia, da tristeza e da depressão. Então, nessa manhã, vencendo o medo e a ansiedade, pautado nesse texto, nós vamos analisar e vamos aprender nesse texto como sair, como ser tirado, né, da angústia e da depressão e do medo. Diz o texto: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Primeira coisa que eu quero que você entenda aqui, e que faz toda a diferença para a nossa caminhada, primeiro passo da nossa caminhada é o chamado. Primeiro passo é: quem chamou você para estar neste barco?
É o primeiro passo. Então, tudo vai depender de quem chamou você para estar nesse barco. Se o chamado foi de um homem qualquer, é uma coisa. Agora, se o chamado para estar no barco que você está partiu de Jesus, é uma outra coisa. Esse barco, a angústia, a tristeza deles, o medo, vai estar decorrente desse barco. O medo está em quem está naquele barco. Então, a primeira coisa, se eles estivessem em terra, em casa, não teria medo. O medo vai ser por causa do barco. Estar no barco vai causar medo por causa da circunstância. Quem está dentro do barco, exceto Jesus, vai ter medo. Mas a primeira pergunta que eu quero que você responda, não a mim, mas a Deus, é: quem chamou você? Se você está num barco que um homem chamou, é uma coisa. Se é Jesus, é outra coisa. E esse barco onde os discípulos estavam, eles entraram nesse barco não porque eles queriam, não porque eles decidiram, mas porque houve um chamado. E Jesus disse, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Então, a primeira coisa é o chamado. Eles estão nesse barco porque eles foram chamados por Jesus. Então, minha irmã, meu irmão, se você hoje, na sua vida, na fé que você está, servindo a Deus na igreja, na sua casa, no seu trabalho, se hoje você vive uma vida na presença de Deus, e quem chamou você para essa vida foi Jesus, fique em paz. Então, a primeira coisa que você tem que olhar e dizer para o medo é: medo, quem me chamou foi Jesus. Eu estou aqui, mas não vim porque eu quis. Eu estou aqui porque Jesus me chamou. Então, o seu chamado, porque a gente fala de chamado, sempre se pensa em ministério, em missões, mas e para a vida? Porque Jesus não chamou os discípulos para uma missão. A missão veio depois. Primeiro, Jesus chamou os discípulos para andar com Ele. Então, a primeira coisa, Deus não vai nos chamar para uma missão. A primeira coisa que Ele nos chama é para andar com Ele. E depois, andando com Ele, aí nós temos uma convocação. Primeiro, Jesus chamou os discípulos para andar com Ele. Depois de 3 anos andando com Ele, Ele fez uma convocação. E de pôr todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Mas primeiro tem que andar com Ele. Então, hoje você está aqui na igreja, ouvindo a palavra, você é um crente, um cristão, serve a Deus, porque esse barco do cristianismo, você está dentro dele, porque Jesus te chamou, porque Jesus te convocou, porque Jesus te trouxe. Não é que a gente veio porque quis, não, Jesus nos chamou. Então o chamado faz toda a diferença. Jesus disse: vamos. E uma outra coisa, olha só, Jesus não diz vai, Jesus disse: vamos, 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 vamos. Se alguém diz para mim vá, eu vou sozinho. Agora, se alguém diz para mim vamos, eu entendo, a pessoa está comigo. E se Jesus disse vamos, você está só? Não, porque Ele está junto. Jesus disse para os discípulos vamos, então Jesus está com eles. Aí eu te pergunto, se Jesus está com eles, eles precisavam ter medo? Não. Então por que você tem medo? Jesus está com você. Então o primeiro passo para vencer o medo é saber quem me chamou. Jesus. E Ele disse vá, Ele disse vamos. Então Ele está comigo. Sabendo quem me chamou e sabendo quem me acompanha, o medo perde a sua finalidade. Eu não tenho mais medo, porque Jesus me chamou e está comigo. Jesus disse vamos, eu estou com Ele. Ele disse vamos. Jesus disse para você, irmã, Ele não disse para você vá, Ele disse vamos. Quando você se converteu, não foi um convite tipo vá se converter. O convite de Jesus para você foi: vamos andar juntos. Venha andar comigo. Aleluias. E se Jesus disse para você: venha andar comigo, vamos andar juntos, por que você tem medo?
A gente olha para os discípulos e fala, eles não deviam ter medo, Jesus estava lá. Aí a gente olha para a nossa vida cheia de medo e Jesus também está aqui. Então, o primeiro passo para vencer o medo é ter consciência de quem me chamou, Jesus. E ele não disse vá, ele disse vamos. Então ele está comigo. Versículo 35, ele disse passemos. Então é vamos passar, vamos até lá, estaremos juntos no caminho, vamos começar juntos, vamos fazer o caminho juntos, vamos terminar juntos. Ele está com você. 36 diz, e eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Segunda coisa, essa viagem que a gente faz com Jesus, não é uma viagem calma e tranquila, é uma viagem que tem dificuldades. Então aqui, a primeira condição é saber quem está comigo. A segunda é, eu sei que eu vou ter dificuldades. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições. Então eu sei que eu terei dificuldade. Então as dificuldades virão, elas virão. Então elas vão ter que vir, e elas vêm. As tempestades é o vento forte batendo, as ondas batendo, água entrando no barco, então vai criando um caos. Primeiro é o vento que sopra muito forte, você está num barco onde, como Jesus estava, um barco simples, o corpo fica praticamente todo para fora, porque é um barco baixo. Então o vento soprando, o vento está batendo no seu corpo, você está sentindo o vento no rosto, ouvindo o barulho do vento, é assustador. E então o vento começa a empurrar a água começa a bater também no barco, fazendo mais barulho. Então tem muito vento soprando, muito barulho acontecendo, e você começa a olhar e ver que tem água já entrando no barco. Então é um cenário que faz medo, mas não se esqueça, Jesus está no barco. Então o temporal é aquele vento que vem na nossa casa às vezes, e você sabe que um vento, quando é muito forte, ele tira as coisas do lugar. Então a gente tem a nossa vidinha ali, tudo organizadinho, né? Nossa vidinha está arrumadinha, tudo perfeitinho. Aí de repente a gente vai no médico e descobre que tem uma doença. É um vento que tira as coisas do lugar. Aquilo que a gente organizou já não está organizado, porque esse vento empurrou, tirou tudo do lugar. Aí a gente fica olhando para as coisas que saíram do lugar e a gente fica angustiado. E aí vem a tristeza. Olha, irmão, aí vem a tristeza da constatação de que o vento tirou as coisas do lugar. Então, quando tudo sai do lugar, a gente fica triste. Aí vem a ansiedade, porque a ansiedade vai te fazer a seguinte pergunta: como é que você vai arrumar isso tudo? Talvez você não consiga. Aí vem a ansiedade. Será que eu vou conseguir um dia me organizar de novo? Será que um dia eu vou conseguir voltar a ser como era? Será que eu vou conseguir organizar a minha vida de novo? Aí você fica ansioso pelo futuro, porque será que eu vou conseguir arrumar isso? Será que eu vou vencer essa doença? Será que eu vou ser curado? Será que esse exame vai dar alguma coisa? Será que eu vou conseguir outro emprego? Será que eu vou conseguir outro casamento? E fica aquela angústia, aquela tristeza pelo que não aconteceu e ainda vai estar na frente, e essa ansiedade, né? Então, o vento tira as coisas do lugar, ele tira tudo fora, sopra forte, causa medo, a água está entrando dentro do barco, aí o vento está soprando no meu rosto, a água está molhando meus pés, e o negócio está ficando difícil. Eu olho para um lado, só vejo água batendo, eu olho para o vento, só sinto o vento vindo, olho para o chão, é água entrando no meu pé, batendo no meu pé, parece que não vai ter jeito. E aí o medo começa a dizer para mim, você vai afundar. Porque o medo é uma ameaça. O medo nunca é uma situação, ele é sempre uma ameaça. Então o medo começa a me ameaçar, você vai afundar, você vai afundar, você vai afundar. E o vento soprando para dizer, e vai mesmo. E a água batendo e dizendo, você vai mesmo. E tudo parece contribuir para o nosso afundamento. Parece mesmo que a gente vai afundar. E você fica pensando, como eu vou sair disso? E gera essa ansiedade.
E tem coisas, irmãos, na nossa vida que a gente não pode fazer nada. E a melhor coisa é não poder fazer nada. Porque se você não pode fazer nada, também você não pode errar, porque você não pode fazer nada. É nesse momento que Deus faz. Quando a gente tem muitas possibilidades, uma das possibilidades é a gente errar também. Não, eu posso fazer, eu posso me ajeitar, então eu posso errar também, porque se eu vou fazer, eu posso cometer um erro. Agora, quando chega no momento que eu não posso fazer mais nada, é só Deus, Deus não erra, Deus não falha e Deus não falta. Deus não erra, Deus não falha e Deus não falta. Eu tenho que saber disso. Deus não erra, Deus não falta e Deus não falha. Porque eu posso faltar, eu posso errar e eu posso falhar. Mas Deus não falha, Deus não erra e Deus não falta. Pessoas erram com você, pessoas falham com você, pessoas faltam a você, mas Deus não. Então, aqui só Deus pode fazer alguma coisa, eles não podem. Perceba que nesse barco não eram turistas que estavam ali. Aqueles homens daquele barco, a maioria deles eram pescadores. A grande parte era pescador, que tinham contato com aquele mar, que era o mar da Galileia, ou Tiberíades, né? Ou Kineret, tanto faz. Kineret é porque é em forma de uma harpa, então se chama de Kineret, ou Tiberíades também, Lago Tiberíades, que é o mesmo lugar, ou ainda Mar da Galileia, mas é o mesmo lugar. Esse lago, que é um lago extenso, imenso, que mede 24 quilômetros por 12, 24 por 12, 12 quilômetros de largura, 24 de comprimento. Esse Mar da Galileia, ele fica envolto, cercado por montanhas, por montes. Uma das montanhas mais altas que estão próximas ali é o Monte Hermon. E de lá, o Monte Hermon é muito frio, o topo dele é frio, né? Tem até uma estação de esqui lá no Monte Hermon. Então o Monte Hermon é muito frio, o topo dele. Então o ar frio, você sabe, na geladeira o ar frio desce e o ar quente sobe. Então o ar quente que tem no Mar da Galileia, por causa do sol que reflete o dia inteiro na água, a água esquenta, e à noite aquela água vai perder o calor. Então aquele calor que está na água vai subir, o frio que está no monte vai descer, e quando eles se encontrarem, o ar frio que está descendo do monte e o ar quente que está subindo da água, quando eles se encontrarem, vai gerar uma coisa que a gente chama de chuva de convecção, ou ainda uma tempestade. Então, dependendo do nível do frio e do calor, vai gerar uma tempestade. E vai formar uma corrente de vento entre os montes, que vai pegar exatamente onde está o lago. Então, era comum enfrentar tempestades nesse lago, porque o ar frio e o ar quente se encontram, gera aquela corrente de vento, aquela tempestade, e vai causar uma tempestade. Então, aqueles homens já passaram por várias tempestades, mas aquela era diferente. E a gente, muitas vezes na nossa vida, a gente que já tem mais de 50 principalmente, né? A gente olha para a nossa vida e fala, nossa, já enfrentei tanta coisa, já passei por tanta coisa, já venci tanta coisa. Aí às vezes acontece uma coisa na nossa vida que já aconteceu e que a gente já superou várias vezes. Mas aí vem num momento que a gente está fraco e a gente começa a chorar, fica triste, a gente se revolta com a gente. Por que eu estou tão fraco só por isso? Eu já passei por isso tantas vezes. Mas é que às vezes, irmão, a gente já está no limite. Às vezes a gente já está fragilizado, né? Então, você pega um mineiro, um homem que está lá minerando a rocha, ele pega um martelo e bate 10.000 vezes numa rocha, e ela não quebra. Aí vem uma criança com um martelo e dá uma martelada e a rocha estoura. Aí você diz, nossa, essa martelada da criança foi poderosa. Nossa, a criança é muito forte. Não, é porque já havia antes o mineiro já tinha dado 10.000 marretadas poderosas, mas faltava só um toquezinho ali. E aquela criança veio com aquele martelinho e deu aquele toque. Às vezes a nossa vida está assim, a gente está sendo tão malhado, aí vai chegando na saturação. Aí vem uma pessoa, faz uma coisinha de nada, mas é o que faltava para estourar
e a gente estoura, e a gente fica triste, e a gente chora, e a gente grita, e a gente faz tudo o que um ser humano faz quando perde a linha e a paciência. E depois a gente fica triste porque perdeu a paciência, porque perdeu a linha, e a gente não consegue mais se recompor, e a gente fica naquela angústia, naquela tristeza, e aquilo vai aumentando, e de repente a gente está numa areia movediça, onde cada vez que a gente se mexe, a gente afunda mais e não consegue sair. Irmão, não há como sair de uma areia movediça se não for por alguém que está fora dela. Então a gente tem que pedir para Deus nos tirar. E é Deus quem nos tira. Aqui, os discípulos, com esse caos que se formou, o versículo 38, né, no 37 diz que já estava entrando água. Aí o versículo 38 diz assim: e Jesus estava dormindo na popa, que é a parte de trás do barco, sobre um travesseiro. Jesus estava dormindo. E a outra coisa que eu quero que você responda, uma pergunta, a pergunta que eu tenho é: quem consegue dormir numa tempestade? Quem consegue dormir numa tempestade? Quem, irmão? Quem consegue dormir no meio de uma tempestade? Só quem tem muita fé, ou muita convicção de quem ele é e quem está com ele. Por que Jesus podia dormir e dormiu naquela tempestade? Porque Jesus veio para morrer na cruz, não para morrer afogado. Ele tinha plena consciência de quem ele era, por que ele veio e quem o mandou. Ele tinha plena consciência de como ele ia morrer. Ele tinha plena consciência de tudo. Então ele sabia: eu vim do Pai para dar minha vida. Ele sabia que ele ia ser crucificado. Então ele sabia: não vou morrer afogado. Então a confiança dele, a certeza de tudo que ele cria, o dava plenas condições de dormir numa tempestade. Por que a gente perde o sono? Por que em casa, quando a gente tem um problema, a gente não consegue dormir? Porque a gente não crê em Deus como a gente devia crer. Porque a gente fica pensando: como é que eu vou resolver? Como é que eu vou resolver? E ele perde o sono. Você poderia simplesmente dizer: Deus, tem um problema aí, não posso fazer nada, não há nada que eu possa fazer, está nas tuas mãos, que o Senhor interceda por mim, que o Senhor me abençoe, que o Senhor me ajude. Amém. Virar para o lado e dormir, porque não há o que fazer. Você pensa que uma criança, quando está indo dormir, e ela pega a mamadeira e mama aquele leite, e é o último leite, ela sabe que acabou, o leite acabou, ela mamou o último leite. Você acha que aquela criança vai passar a noite acordada, pensando como é que vai ter leite amanhã? Não, ela dorme. Simplesmente ela mama, é o último leite, ela mama e dorme. Sabe por quê? Quando eu acordar, meu pai já tenha providenciado outro leite para eu mamar de novo. A criança é assim. E por que nós não somos? A palavra de Deus diz que aos seus amados Deus dá enquanto dormem. Então a gente tem que descansar. Então perder noite de sono por causa de problema é um atestado de falta de fé. É um atestado de que a gente não crê em Deus como devia crer. Ou então que o nosso Deus, que o Deus que cremos, não é um Deus poderoso. Porque se nós cremos que o nosso Deus é um Deus poderoso e que cuida de nós, então a gente pode dormir. E que Ele é um Pai, e um Pai bondoso, e que Ele é um Pai que cuida de nós, então você pode descansar, meu irmão, porque o seu Pai está cuidando de você. Então a criança dorme, mama um último leite, dorme. Enquanto ela está dormindo, o pai acorda cedo, vai no mercado, compra o leite, a mãe faz a mamadeira, e quando a criança desperta, tem uma nova mamadeira com um novo leite que o pai providenciou, está tudo lá, pode ficar em paz, não perca sono, não fique triste, não fique angustiado, nem ansioso, porque Deus já preparou tudo. É o que Deus faz conosco. Então aqui, Jesus estava dormindo. Para os discípulos aquilo parecia uma afronta, tipo: como assim? Jesus está dormindo, a gente está morrendo aqui, ele não faz nada. Isso, irmão, vai nos levar a um outro passo, que é um passo: por que Deus não age? A impressão ali dos discípulos é: a água está entrando no barco, o vento está soprando, está essa agonia, tudo, Jesus dormindo, por que ele não faz nada?
Então, quantas vezes na nossa vida a gente também tem essa pergunta e faz essa pergunta: por que Deus não está fazendo nada? Por que será que Deus não faz nada? Por que será que Deus não me ouve? Por que será que Deus não responde? Uma pessoa lá no meu serviço falou comigo: como é que eu consigo, o que eu faço para Deus falar comigo? Eu disse: continue clamando e abra os ouvidos, porque Deus sempre fala. O problema não é Deus que não está falando, é que você não está conseguindo ouvir. Mas ouça o que Deus está dizendo. Deus sempre está falando, é a gente que não está ouvindo. E aqui é a mesma coisa. Aqui, na luta que a gente passa, dá a impressão que Deus não está falando, Deus não está nos ouvindo. E eu falei para essa pessoa: muitas vezes, o que dói muitas vezes não é nem a luta, é o silêncio de Deus. Porque tem momentos na nossa luta, que a gente está lutando ali, que você quer que Deus fale, não é nem porque você quer uma resposta, você quer que Deus fale. Porque chega um momento que a aflição que você está sofrendo está doendo, mas o que está doendo mais é o silêncio de Deus. E Deus também, como Deus é Pai e todo Pai ensina, Deus também nos ensina. E Deus está nos ensinando o seguinte: meu filho, eu trabalho também no silêncio. Eu trabalho também sem falar nada. E quando o silêncio está na nossa vida, não quer dizer que Deus está dormindo, não. Porque a palavra de Deus diz que o nosso Deus não dorme nem cochila. Mas quando o silêncio está na nossa vida, é porque Deus não precisa fazer barulho para fazer obra. Se tiver um pedreiro trabalhando numa casa, você já percebe logo, porque é um barulho danado. Mas quando Deus está trabalhando numa vida, nem sempre tem barulho. Porque Deus trabalha também de forma silenciosa. Então a pergunta por que Deus não age é uma pergunta que a gente também faz sempre, né? Por que Deus não faz nada? Por que Deus não age? Porque, irmão, a gente quer agora a resposta, a gente quer agora a decisão. E Deus não é assim que Ele age. Deus faz do jeito que Ele quer. Ele tem o tempo dele e Ele faz como Ele quer. Amém? Então Deus faz como Ele quer. Então por que Deus não age? Por que Jesus não age? Eles vão acordar Jesus. E eles vão dizer o seguinte: mestre, não te importa que pereçamos? Ou seja, Jesus, o senhor não está preocupado com a gente perecendo aqui? Irmãos, eles estão indo chamar Jesus dizendo assim: Jesus, o senhor não está vendo o que está acontecendo? Porque uma pessoa dormindo não está vendo, né? Jesus está dormindo, não tem como ele estar vendo. Parece na nossa vida às vezes que Deus está dormindo, nosso Deus não dorme. Irmão, quando Elias fez o desafio com os profetas de Baal, os sacerdotes de Baal começaram a gritar, se cortar, se lancetar, gritar. O que Elias dizia? Grite mais alto, quem sabe ele está dormindo, né? Mas o Deus de Elias não dorme. Nosso Deus não dorme. Deus sabe o que você está passando. Jesus estava dormindo, mas ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Mesmo Jesus dormindo ali, tudo estava sob controle. Jesus estava dormindo em cima de um travesseiro, numa tempestade com vento forte. Olha, irmão, isso é importante, porque o mesmo vento que soprou nos discípulos, soprava também em Jesus. O mesmo barulho que os discípulos estavam ouvindo, Jesus também estava ouvindo. A mesma água que estava entrando no barco, também estava entrando no barco onde Jesus estava, no mesmo lugar. Estavam no mesmo lugar. Então, porque um consegue dormir, os outros ficam todos desesperados. No mesmo ambiente, no mesmo lugar, sofrendo o mesmo vento, a mesma tempestade, a mesma água, o mesmo barulho, o mesmo ruído, tudo igual. Mas porque um grupo está com medo e Jesus está dormindo. O que diferencia a nossa vida não é o ambiente que a gente está, é a nossa postura. Então ali não é um ambiente de medo, porque se fosse um ambiente de medo, Jesus também estaria com medo. O ambiente é ruim, mas a postura de Jesus é de crer, é de fé. Então eu descanso e durmo. O ambiente é de medo, mas então eu não tenho fé, então eu tenho medo. Tem momentos na nossa vida que nós temos que decidir. Nós vamos ter medo ou vamos ter fé? É isso, irmão. Você vai ter medo ou você vai ter fé? Quando você vai ao zoológico, ver lá os animais,
Aí você vê o leão lá, né? Obrigado. Aí você vê o leão. O leão está lá. Aí tem alguns zoológicos que só tem uma parede assim, um vidro. Aí você está lá, o leão está de um lado, você está do outro do vidro. Por que você não tem medo do leão ali, olhando através do vidro? Porque você tem fé que aquele vidro não vai deixar o leão chegar aqui. Não é? Mas se no momento o leão bater aquela pata lá e o vidro rachar, você já sai correndo, porque vai acontecer alguma coisa. É isso que acontece conosco, o diabo nos põe medo. Mas a nossa garantia de que Jesus não vai permitir que ele faça nada é a nossa fé. Eu sempre digo, meu irmão, Satanás é um cachorro que late bastante, mostra os dentes, rosna, ameaça, mas quem está segurando a coleira dele é Jesus. Então ele pode latir, mostrar os dentes, pode rosnar, mas o Jesus que eu creio não vai permitir que ele chegue até mim. Porque Jesus é quem está no controle. Então, o medo, ele é dissipado pela minha fé. Então, se faltar fé, sobra medo. E se sobrar medo, falta fé. Mas se eu tiver fé, o medo não se impõe. Porque a minha fé, eu digo com a minha fé para o vento, Jesus está aqui. Os discípulos tinham que dizer o quê? Ei, esse vento está forte, tempestade, vão afundar. Não, não vamos, meu amigo. Olha quem está aqui. Jesus está aqui, você acha que a gente vai afundar? Barco onde Jesus está, não afunda. Barco onde Jesus está, passa a luta, tribulação. O vento sopra onde Jesus está, sopra. A tempestade grita, grita. Mas Jesus deixa o barco afundar? Não. Pode até ter tempestade, mas não afunda. Barco onde Jesus está, não afunda. O Titanic afundou em 1912, porque era maravilhoso, era tudo, mas Jesus não estava lá. Porque se fosse um barquinho bem simples, mas com Jesus dentro, não afundaria. Então o que garante o barco afundar ou não é a tecnologia, é a presença de Jesus. A nossa vida, quem decide, o fator decisivo da nossa vida, se vai dar certo ou não, é a presença de Jesus. E aí continua, o versículo, eles vão dizer para Jesus, você não está vendo que a gente está perecendo? Aí versículo 39, ele despertando, Jesus acordou, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te. E aqui, irmão, eu quero fazer uma ligação com outro texto de Marcos 8, porque aqui em Marcos 6 tem uma tempestade. Em Marcos 8, Marcos 6, né? Nós estamos lendo aqui a tempestade. E nessa tempestade, Jesus vai acalmar o mar. Acalmar o mar. Jesus vai dizer para o mar, acalma-te. É interessante, porque lá na frente tem outra tempestade que eles enfrentam, mas Jesus não está no barco. Olha, nessa tempestade Jesus está no barco. Jesus está dentro do barco e a tempestade vem, aí eles estão desesperados, em vez de Jesus acalmar eles, Jesus vai dizer para o mar, acalma-te. Então ele acalma o mar. Em outra tempestade lá na frente, Jesus não está no barco, Jesus vem andando sobre as águas e tem um vento forte, e eles ficam apavorados. É um fantasma. Jesus diz, não. Né? Pedro disse, é o Senhor, manda que eu vou. E ele vai. E Jesus diz, não sou eu. Não é um fantasma, sou eu. Tenha de bom ânimo, sou eu. Ou seja, não tenha medo, sou eu. Então lá quando Jesus está fora do barco, Jesus acalma ele. Diz, ei, acalme, não é fantasma não, sou eu. Quando Jesus está dentro do barco, Jesus acalma a tempestade e com relação aos discípulos, Jesus os repreende. Quando Jesus está dentro do barco, ele acalma o mar e repreende os discípulos. Quando Jesus está fora do barco, ele acalma os discípulos e repreende o vento. É interessante. Por quê? Jesus faz diferente. Porque quando Jesus está dentro do barco, Jesus vai acalmar o mar, porque é o mar que está agitado. Então acalma o mar fica calmo.
E os discípulos são repreendidos, porque, ei, meus amigos, vocês acham que o barco ia afundar? Eu estou aqui com vocês. Então eles são repreendidos. Vocês não têm fé? Vocês estão andando comigo dentro do mesmo barco que eu e estão achando que vai afundar? Vocês não creem em mim? Então aqui o mar é acalmado e os discípulos são repreendidos. Na outra tempestade, Jesus está fora do barco, ele acalma os discípulos porque ele está fora do barco. Aí sim, Jesus está fora do barco, eles estão sozinhos no barco. Como eles estão só, desesperados, Jesus acalma eles primeiro. Quando Jesus entra no barco, o vento para. Então, numa tempestade, Jesus acalma o mar e repreende os discípulos. No outro, Jesus acalma os discípulos e repreende o vento. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que Jesus sabe exatamente o que nós precisamos. E estar Jesus dentro do barco ou não faz toda a diferença. Quando Jesus estava fora do barco, o medo deles fazia sentido, porque Jesus não está no barco. Eles não estavam vendo Jesus. Eles estavam numa tempestade e cadê Jesus? Não está aqui. E ainda tem vindo um fantasma ali. Além de tempestade, agora tinha um fantasma. Então o negócio complicou mais ainda. E aí tem um fantasma vindo ali. E o mar está forte. Aí eles ficam desesperados. Aí Jesus diz, ei, tenham de bom ânimo, se acalmem, sou eu. Aí eles ficam calmos. Quando eles ouvem a voz de Jesus, eles se acalmam. Aí Jesus repreende e o vento para. Quando Jesus põe o pé no barco, o vento para. A tempestade para. Agora, dessa vez que nós estamos lendo, Jesus está dentro do barco. E quando Jesus está dentro do barco e o mar está furioso, Jesus dá ordem para acalmar o mar e repreender a nós. Isso acontece conosco também. Tem coisas que estão acontecendo na nossa vida, que a luta que está contra nós, Jesus vai dar um basta nela, ela vai parar. A luta vai parar, vai cessar, porque Jesus, quando manda, tudo acontece. Ele vai mandar e vai cessar, mas ele vai também nos repreender e dizer, vocês não creem em mim? Por que você não creu em mim? Creia em mim. Então, como nós vencemos o medo? Sabendo que Jesus nos chamou. E aí eu quero que você entenda uma coisa. Para acabar com o medo, basta você saber quem te chamou. Jesus. E para acabar com a ansiedade, basta você saber quem está comigo. Jesus. Então, quando eu sei quem me chamou, o meu medo acaba. E quando eu sei quem está comigo, minha ansiedade acaba. Então, saber quem Jesus é, acaba com o meu medo. E saber que Jesus está comigo, acaba com a minha ansiedade. Então, quando eu estou com medo, é porque eu acho que eu estou só. Não, Jesus está comigo. Isso faz o meu medo ir embora. E quando mesmo sabendo que Jesus está guiando o meu barco, a ansiedade acaba. Porque, irmão, se está Jesus guiando, você acha que o destino não é bom? Vai se perder? É Jesus quem está no comando. E isso vai ter um bom fim. Por fim, Jesus então, diz o texto que Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, e emudece. O vento aquietou-se e fez-se grande bonança. Depois da tempestade vem a bonança, vem a paz, vem a calma. É isso que você quer na sua casa? Você quer o quê? Que venha a bonança, que venha a tempestade? Então hoje Jesus pode se levantar na tua casa e dizer para esse vento, cala-te, emudece. A luta dentro da nossa casa só dura até o dia em que Jesus diz basta. As pessoas nos afrontam só até o dia em que Jesus disser basta. A luta está na nossa vida presente ali até o dia em que Jesus diz basta. Então, irmãos, tudo vai mudar no momento em que Jesus disser basta. Chega, agora acabou. Perceba que você não pode fazer nada. Você não pode dar ordem à tempestade, ela não te obedece. Você pode gritar com o vento, ele não vai te obedecer. Você pode dar ordens ao mar, ele não vai te obedecer, né?
Existe um evangelho por aí que fica determinando isso, determinando aquilo. Você pode determinar tudo, se não acontece nada com você. E engraçado que tem crente por aí que fica, eu determino isso, eu determino aquilo. E ele tem 1,50 m de altura. Por que não determinou ter 1,90 m? Não, ele só tem 1,50 m. Ah, eu determino isso, determino aquilo. De óculos, por que não determinou que o olho dele ia ser bom e não precisava usar óculos? Eu determino isso, determino aquilo de dentadura. Por que não determinou que os dentes não caíssem? Porque nós não determinamos nada. Quem determina é Deus. Quem determina tudo é Deus. Quem dá as ordens é Deus. Quem manda é Deus. Quem determina e decide tudo é Deus. É Ele quem pode e Ele quem faz. E Jesus disse aqui, disse ao mar, aquieta-te, emudece. E o mar se acalmou. E os discípulos agora vão dizer uns para os outros, olha só, eles possuídos de terror diziam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Não é possível, quem é ele? Até o vento e o mar obedecem o que ele fala. Irmãos, a natureza obedece a Deus. Tudo obedece a Deus. O único de tudo que Deus criou, o único ser que desobedece a Deus é o ser humano. Porque tudo obedece. O sol obedece a Deus, a lua obedece a Deus, as estrelas do firmamento obedecem a Deus, os animais obedecem a Deus, a natureza obedece a Deus, as plantas obedecem a Deus. Você vê na passagem de Jonas, no livro de Jonas, o profeta desobedeceu a Deus, o peixe que engoliu o profeta obedeceu a Deus. O peixe obedeceu e engoliu, o peixe obedeceu e entregou no lugar que Deus mandou, o peixe fez tudo o que Deus determinou, o profeta não, fez o que ele quis. O profeta desobedeceu, o animal obedeceu. Aqui, os discípulos não creram, o mar obedeceu. Os discípulos não sabiam exatamente quem estava no barco, o mar sabia. Jesus mandou calar, o mar fala, vamos calar. Jesus mandou o vento ficar mudo, o vento ficou mudo. Porque quando Jesus fala, o vento e o mar obedecem. Não há luta que resista a uma ordem de Jesus. Fique em paz. Então você não tem que ficar desesperado tentando resolver um problema na sua casa, não consegue, amém, entregue na mão de Jesus. Jesus está no seu barco, Jesus está na sua casa. Irmão, vamos falar francamente, você acha que se Jesus não fosse conosco, a gente não tinha fundado já há muito tempo? Se Jesus não estivesse comigo na minha vida, eu não estaria onde eu estou, eu não seria quem eu sou, eu já teria perecido há muito tempo. Porque as minhas decisões erradas iam me levar a afundar há muito tempo. Mas Jesus no meu barco faz toda a diferença. Porque nós, os crentes, somos mais ou menos como os alunos, né? Os alunos, quando eu estava na sala de aula, eu lembro que os alunos... Se eu desse uma nota 10 para um aluno na prova, o aluno falava, eu tirei 10. Agora, se eu atribuísse um 0, ele falava, professor me deu 0. Quando era 10, eu tirei 10. Quando era 0, o professor me deu 0. Porque os crentes são assim também. Quando as coisas dão certo, ele, eu fiz isso e deu certo. Quando dá errado, ele fala, foi o diabo que fez. Não! Somos nós. Quando dá certo, não é você. É porque misericordiosamente o Senhor que está conosco impediu a nossa vontade de dar certo e fez a vontade dele e deu certo. Não é? Porque se fosse para casar com quem a gente queria, teria dado errado. Aí Deus não permitiu, a gente casou com outra pessoa que Deus determinou lá e deu certo. E a gente fala, olha, escolhi bem. Imagina, se fosse você mesmo, estaria certo. Nunca. Olha, como eu fiz bem ter ido naquele emprego. Olha, escolhi o emprego certo. Não, foi Deus que te levou lá. Porque várias portas erradas que você bateu, Deus fez. E disse, aqui não, vai em outra. E Deus abriu outra. Então, quando dá certo, a gente diz que foi nós. Quando dá errado, a gente fala que foi o diabo. Não, é Deus quem guia a nossa vida.
Como vencer o medo? Sabendo quem é Jesus. Como vencer a ansiedade? Sabendo que Jesus guia a minha vida. E eu quero encerrar com essa fala. Saber quem Jesus é me ajuda a vencer o medo. Saber quem Jesus é e que está comigo me faz vencer o medo. Saber que sou de Jesus e que Ele vai à minha frente ajuda a vencer a ansiedade. Sabendo quem Jesus é e que Ele está comigo, eu venço o medo. Sabendo quem Jesus é e que Ele vai à minha frente, me faz vencer a ansiedade. Amém? Então, saiba quem Jesus é e que Ele está com você, e o medo vai se dissipar. Saiba quem Jesus é e que Ele está à sua frente, e toda a ansiedade será dissipada. Quando vier a ansiedade na sua vida, você tem que dizer para a ansiedade: ei, quem está à minha frente é Jesus. Como é que você vai resolver esse problema no ano que vem? O dono do tempo é Jesus. Eu estou aqui hoje, mas lá, num ano para frente, Jesus já está lá, tratando e vencendo, para que quando eu chegar, já chegue lá vencedor, porque Jesus vai à minha frente. Essa imagem aqui que ficava lá no nosso vidro de entrada, que a gente trocou, porque ele está arrumando lá, aqui mostra um texto dizendo: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. E aí tem um pastor andando na frente e as ovelhas indo atrás. Essa é a imagem do pastor da época de Jesus, um pastor do Oriente. Ele vai à frente e as ovelhas vão seguindo ele. Então, para que as ovelhas vão ficar ansiosas ali no rebanho? Será que vai ter mato verde? Será que vai ter água? Será que vai ter pasto verde? Será que vai ter água? Quando ela levanta a cabeça, quem ela vê lá na frente? O pastor. O Senhor é o bom pastor, Jesus é o bom pastor. Irmão, o que o Salmo diz? Ele me faz andar em pastos, me conduz a pastos verdejantes e me conduz a águas tranquilas. Então, a ansiedade, será que vai ter pasto? Será que vai ter água? Será que vai ter pasto? Será que vai ter água? Pare de olhar para o chão. Erga a sua cabeça e olhe em frente. Quem está lá? Quem vai à sua frente? O bom pastor vai à sua frente. O bom pastor vai te conduzir às águas tranquilas. O bom pastor vai te conduzir aos pastos verdejantes. Amém? Então, não tenha medo e nem fique ansioso, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Amém. Deus nos abençoe em nome de Jesus, tá bom? Então, repreenda o medo e a ansiedade na sua vida, porque Jesus está no seu barco. Pare de olhar para a tempestade. Olha só, irmão, para concluir, né? Eles estavam olhando para o vento, olhando para o barulho, olhando para a água entrando. Era só eles olhar para trás. Quem estava lá deitado? Jesus. Jesus. Eu até ouso dizer, e também já ouvi alguns pregadores falarem isso. Alguns pregadores chegam a falar que Jesus disse para eles: vocês são tímidos, não têm fé? Porque Jesus estava querendo para eles o seguinte: vocês me acordaram para isso, por que vocês não resolveram isso daí? Bastava vocês dizerem em nome de Jesus: vento, acalma-te. Era só eles dizer: ô vento, vocês estão vendo Jesus aqui? Pare agora em nome de Jesus. E aí Jesus ia acordar e dizer: foi tudo bem? Foi, Jesus, veio um vento aí, mas a gente mostrou para o vento que o Senhor estava aqui, e no seu nome a gente deu uma ordem e o vento foi embora. É assim mesmo. Mas eles foram tímidos, medrosos e chamaram Jesus. Jesus acordou, deu uma ordem para o vento, repreendeu eles. O texto não diz, mas pode até ser que Jesus voltou a dormir de novo e falou: agora só me acordo quando chegar lá. Porque Jesus é maravilhoso. Amém? Que Deus nos abençoe.